Você já se sentiu inquieto e irritado quando chove sem parar durante uma semana inteira? Mesmo quando você está sentado dentro de uma casa resistente, com o aquecedor ou o ar-condicionado ligados, tomando chá quente e assistindo a filmes sem parar, aquela atmosfera úmida e pegajosa lá fora simplesmente dá vontade de se enfiar debaixo das cobertas e dormir. Mas imagine essa mesma tempestade interminável, só que 30.000 anos atrás. Uma tempestade atinge a steppe. A chuva cai, dia após dia. O céu é de cinza denso e pesado. Não há telhados de zinco, nem concreto armado, nem jaquetas impermeáveis. Nossos ancestrais estão de pé no meio de mundo que está se afogando lentamente em água gelada. Quando a chuva não cai apenas por dia, mas se arrasta por uma semana, ou até semanas a fio, o que eles faziam? Como evitavam morrer congelados e garantiam que sua tribo sobrevivesse às estações mais rigorosas e úmidas? Muitos de nós têm uma visão bastante simples e às vezes excessivamente romantizada das pessoas pré-históricas. Tendemos a pensar que eles tinham alguma comunhão mágica com a natureza, como se tivessem uma pele grossa especial ou uma resistência sobre-humana para que o vento e a chuva mal os afetassem. Ou imaginamos que eles simplesmente encontravam uma caverna, entravam, se encolhiam como pequenos animais e esperavam passivamente até que o sol finalmente aparecesse. Mas a dura verdade é muito mais brutal. Para os nossos ancestrais, uma tempestade prolongada não era inconveniente. Era uma ameaça literal de vida ou morte. A ciência moderna provou que quando o seu corpo se molha, você perde calor cerca de 25 vezes mais rápido do que quando está seco. Isso significa que, mesmo que a temperatura lá fora não esteja abaixo de zero, simplesmente ficar encharcado por período prolongado, combinado com o vento, pode absolutamente matá-lo por hipotermia. Além disso, a chuva encharca a lenha, afoga o fogo e arruína tanto as armas quanto as roupas de pele de animal. Os humanos pré-históricos entendiam perfeitamente essa linha frágil entre a vida e a morte. Eles não ficavam sentados passivamente esperando a morte chegar. Dezenas de milhares de anos de sobrevivência forjaram neles sistema claro de prioridades e habilidades incrivelmente específicas para lidar com estações chuvosas devastadoras. Tente fechar os olhos e se colocar nessa situação. O frio e a umidade parecem se infiltrar até a medula dos seus ossos. O som da chuva caindo é implacável, tão constante que poderia enlouquecê-lo. Tudo feito de madeira ou pele de animal começa a cheirar a mofo e a ficar viscoso. Nesse cenário, a prioridade absoluta número a missão fundamental que dita a sobrevivência de todo o grupo é o fogo. Fogo é vida. Durante aguaceiro prolongado, perder o fogo significa que a morte está batendo à porta. Eles teriam que mover a fogueira para os locais mais secos possíveis. Mas como você mantém uma chama viva quando tudo ao seu redor está encharcado? Evidências arqueológicas mostram que eles carregavam kits de fogo altamente sofisticados, incluindo pederneira e isca feita de fungos secos, embrulhados firmemente para manter a umidade longe. Ao procurar lenha na chuva, eles não podiam simplesmente pegar galhos do chão molhado. Eles tinham que procurar galhos mortos ainda presos às árvores, escondidos sob a densa copa de folhas. Ou, de forma ainda mais inteligente, usavam machados de pedra para abrir troncos encharcados, apenas para extrair o núcleo seco e não exposto de dentro. A casca de bétula, em particular, era verdadeiro salva-vidas. Essa casca contém compostos de óleos naturais,
permitindo que ela pegue fogo mesmo quando está molhada. Durante aqueles dias de chuva torrencial, sempre havia uma pessoa ou grupo rotativo de pessoas designadas para único e sagrado dever, vigiar o fogo. Elas ficavam acordados a noite toda, racionando cada precioso graveto seco, protegendo a chama a todo custo. Mas, claro, o fogo precisava de abrigo. Muitas vezes os chamamos de homens das cavernas. E é verdade que as cavernas e as saliências rocosas naturais eram os abrigos perfeitos. Elas bloqueiam o vento, protegem da chuva e retêm o calor maravilhosamente. Mas há problema prático. Não existem cavernas perfeitas em todos os lugares, e você nem sempre encontra uma convenientemente na hora exata em que o céu desaba. Então, o que eles faziam quando não havia cavernas? Eles construíam os seus próprios abrigos. Evidências arqueológicas revelaram estruturas artificiais incríveis. Erguiam tendas cônicas usando armações de madeira, cobrindo-as com múltiplas camadas sobrepostas de peles de animais. Os exemplos mais famosos são as casas de ossos de mamute encontradas na região de Mesirich, na atual Ucrânia, datando de 15 a 18.000 anos atrás. Essas estruturas eram circulares, construídas a partir de centenas de ossos maciços e presas de mamute entrelaçados, criando uma estrutura incrivelmente resistente. Os telhados dessas tendas foram projetados para que a água da chuva escorresse facilmente. Mas para combater a umidade, telhado não era suficiente. Dias de chuva transformariam o chão em pântano gelado e lamacento. Portanto, eles precisavam isolar o chão. Eles espalhavam galhos, grama seca e peles grossas de animais sobre a terra. O objetivo era criar uma câmara de ar isolante, garantindo que, ao dormirem, seus corpos não fizessem contato direto com a terra fria e úmida que sugava violentamente o calor deles. Imagina a cena dentro de desses abrigos. Lá fora, a chuva continua caindo a cântaros. Mas do lado de dentro, o fogo queima constantemente, irradiando calor reconfortante. O cheiro da fumaça da lenha se mistura com o cheiro forte e almiscarado das peles de animais molhadas. A sensação é de aperto e claustrofobia, mas traz sentimento de segurança tão profundo que poderia levar às lágrimas. Algumas pessoas estão curvadas, usando agulhas de osso para consertar os pontos desfiados de uma túnica de couro. Outros estão intensamente focados em afiar as bordas das suas ferramentas de pedra. As crianças sentam-se em silêncio perto do fogo, ouvindo as histórias dos mais velhos. Durante esses dias chuvosos, as roupas eram outra grande dor de cabeça. Cerca de 40.000 anos atrás, nossos ancestrais inventaram a agulha de osso como buraco para a linha. Eles sabiam como costurar roupas justas de couro e pele, prendendo uma camada de ar quente diretamente contra a pele. Mas a pele dos animais tem uma falha fatal. Quando fica molhada, torna-se incrivelmente pesada e perde quase todas as suas propriedades de isolamento térmico. Por causa disso, eles eram excepcionalmente cuidadosos em manter as suas roupas e equipamentos secos. Eles minimizavam as saídas sob chuva forte, a menos que fosse absolutamente crítico. Se fossem forçados a sair para caçar ou buscar lenha, a primeira coisa que faziam ao retornar era tirar as roupas encharcadas e esticá-las sobre pequenos varais de madeira colocados perto do fogo. Manter conjunto de roupas secas de reserva era dos segredos mais fundamentais para a sobrevivência. Hoje, quando chove sem parar durante dias, podemos nos aconchegar confortavelmente debaixo de cobertor, mexer no celular ou assistir a filmes. As pessoas da antiguidade também ficavam em ambientes fechados,
mas esse tempo presos lá dentro nunca era tempo perdido, nem descanso passivo. O lar deles tinha que ser mantido continuamente através do trabalho duro. A chuva prolongada também trazia outros riscos inesperados e aterrorizantes. Cavernas situadas em áreas baixas podiam inundar repentinamente como enxurradas. Manter pertences úmidos por muito tempo podia causar mofo e doenças respiratórias. E ainda mais assustador, os humanos não eram as únicas criaturas buscando desesperadamente lugar seco. Ursos das cavernas gigantes, felinos dente de sab ou matilhas de lobos pré-históricos também estavam procurando abrigo. Grupo de humanos primitivos encolhidos numa caverna poderia muito bem se deparar com convidado enorme, faminto, e não convidado invadindo o local de repente. Foi exatamente nesses momentos que o trabalho em equipe se tornou mais crítico do que nunca. Tinha que haver uma divisão clara de trabalho. Quem é responsável por manter o fogo vivo? Quem sai para checar as armadilhas ou recolher lenha? Quem conserta o teto que está vazando? Quem cuida dos idosos ou das crianças doentes? A disciplina e o espírito coletivo eram as barreiras mais fortes contra a fúria da natureza. Além disso, o tempo que passavam presos lá dentro era a oportunidade perfeita para se concentrarem em tarefas que exigiam atenção meticulosa aos detalhes. Em vez de ficarem parados esperando a chuva passar, eles usavam esse tempo para fabricar e consertar ferramentas. Eles lascavam pedaços de pederneira para deixá-los mais afiados, endireitavam lanças de madeira e trançavam cordas com cascas de árvores ou tendões de animais. Eles costuravam e reforçavam roupas para o inverno que se aproximava. Alguns pesquisadores chegam a sugerir que foi exatamente durante esses períodos de confinamento forçado em espaços apertados, impossibilitados de caçar, que muitas das tecnologias críticas e habilidades artesanais complexas da humanidade foram aperfeiçoadas. Era também a época ideal para transmitir conhecimento, recitar contos mitológicos e ensinar as crianças a identificar plantas medicinais ou rastrear pegadas de animais. Eles não eram seres românticos vivendo ingenuamente em perfeita harmonia com a natureza. Eles compreendiam claramente a brutalidade do clima. Eles sabiam que o frio úmido era assassino silencioso e paciente. E eles agiam com planejamento, preparação e uma disciplina intensa para proteger as vidas de toda a tribo. A capacidade de transformar uma tempestade prolongada de desastre em potencial para tempo de conservação de energia e até mesmo tempo de criação é a prova mais clara da adaptabilidade e inteligência coletiva da humanidade. Foram exatamente essas habilidades aparentemente tediosas e entediantes, como evitar que fogo se apague ou saber como espalhar uma camada de grama seca para isolar o chão, que nos permitiram, criaturas nascidas sem pelos grossos ou garras afiadas, sobreviver e expandir o nosso território pelos ambientes mais hostis da Terra. Vamos voltar ao som da chuva caindo do lado de fora da sua janela hoje. Quando nos sentimos incomodados por uma semana sombria e sem sol, será que percebemos que, para os nossos ancestrais, sobreviver a esses exatos dias chuvosos era parte da grande arte da sobrevivência? Eles não ficavam simplesmente encolhidos esperando a chuva parar. Eles partiam troncos molhados para encontrar o núcleo seco. Eles mantinham as chamas ardendo durante as noites longas e escuras. Eles mantinham os seus abrigos secos, ou mais importante, mantinham uns aos outros aquecidos. Porque eles entendiam que, durante os dias chuvosos mais escuros e longos, eram aquelas ações simples,
e profundamente conectadas, que em última instância decidiam quem viveria para ver o sol novamente.